Bom, nós sabemos que um conjunto ele tem vários subconjuntos, a gente pode formar vários deles, tá? Então, a quantidade de subconjuntos que um conjunto pode ter é muito importante, isso é um número, uma quantidade. Então, como que a gente vai representar isso, tá? Então, nós vamos ter aqui o número 2 elevado a n, onde o n é o número de elementos, tá? Então, quando eu aplicar agora isso aqui, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, vamos fazer a aplicação aqui já nos exemplos. O exemplo 1, tá? Então, no exemplo 1, a gente tem o quê? Dado um conjunto 1, 2, 3, ó, vamos determinar o número de subconjuntos possíveis. Então, qual que é o número possível de subconjuntos que pode ter o conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3? Né? Quantos subconjuntos vai sair daqui? Então, para a gente descobrir esse número de subconjuntos, é só a gente fazer o quê? Usar aqui que a gente já determinou, né? O 2 elevado a n. Então, vamos colocar aqui no número 1. 2 elevado a n. Quem que é esse n aqui, né? Esse n aqui é o número de elementos. E quantos elementos tem o meu conjunto? Vamos contar. Então, tem 1, 2, 3. Então, o n é 3. Ótimo. Agora, eu vou substituir aqui na expressão de 2 elevado a n. Vou trocar o n por 3, tá? Então, vai ficar 2 elevado a 3. Ótimo. Então, agora é só resolver esse cálculo. 2 elevado a 3. E quanto que é 2 elevado a 3? 2 elevado a 3, ele é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, dado o conjunto 1, 2, 3, vamos determinar o número de subconjuntos possíveis. Quantos subconjuntos são possíveis aqui? 8, tá? Então, tem 8 subconjuntos possíveis no exemplo 1. Vamos para o exemplo 2, tá? No exemplo 2, nós vamos ter o seguinte. Dado o conjunto AB, vamos determinar o número de subconjuntos possíveis. Gente, é a mesma ideia, tá? A gente vai usar a mesma fórmula, né? Que a gente tem ali, né? Que é o 2 elevado a n, tá? Então, o n é o número de elementos. Então, aqui no número 2, ó, o nosso conjunto, ele é AB. Se a gente prestar atenção assim, aqui a gente sabe que quantos elementos tem nesse conjunto? 1, 2. Então, a gente vai fazer o quê? Nós vamos, então, colocar aqui que o n é igual a 2, tá? Bom, continuando. Agora que eu substituí o n por 2, eu vou resolver aqui o cálculo. Vou substituir. Então, nós temos 2 elevado a 2, porque eu troquei esse n por 2. Vai ficar quanto, então? 2 elevado a 2 vai dar 4. Então, o que significa esse número 4? Significa que o AB, né, o número de subconjuntos que A e B pode ter é 4, tá? Lembrando que 2 ao quadrado é 4 porque é 2 vezes 2, né? Aqui eu nem explanei o cálculo, mas a gente já pode responder direto também, tá? Não precisa abrir o cálculo como eu fiz aqui em cima, tá certo? Então, o resultado aqui é 4 do exemplo 2. Bom, agora no exemplo 3, nós temos o seguinte, ó. Dado um conjunto ABAC, vamos determinar o número de subconjuntos possíveis, tá? Então, neste caso aqui, eu vou colocar o conjunto aqui, porque ele tem no caso, um diferencial, esse conjunto ABAC, na quantidade de elementos, tá? Por quê? Porque ele tem elemento repetido. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai simplificar esse conjunto primeiro. Então, como que eu simplifico ele? Ele é um conjunto que tem o A, B, A, C. E esse conjunto ele é a mesma coisa que A, B, C. Então, os elementos repetidos a gente agrupa e coloca em um só. Então, a quantidade de elementos aqui, eles têm que ser elementos distintos, tá? Tem que ser elementos diferentes. Então, a quantidade de elementos que eu tenho aqui, no caso, neste conjunto, vai ser 1, 2, 3. Então, a gente tem que se atentar para este detalhe também, que é importante, tá certo? Então, nós temos aqui de novo a mesma ideia, ó. Para descobrir a quantidade de subconjuntos, eu tenho que fazer 2 elevado a n, tá? Onde o n é o número de elementos. Então, aqui nesse caso, o n é igual a 1, 2, 3. 3 e não 4, tá? Porque a gente sabe que teve elemento repetido. Substituindo aqui, então, a gente vai ter 2 elevado a 3.
tá? 2 elevado a 3 é aquela ideia do 2 vezes 2 vezes 2, e a gente já fez isso antes, né? E deu 8. Então, né, no conjunto aqui ABAC, o total de subconjuntos que pode ser formado é 8, tá? Então, o número é 8. A resposta aqui do exemplo 3, tá certo? Nós vamos estudar agora, então, a enumeração de subconjuntos, tá? Para eu estudar, então, a enumeração de subconjuntos, eu vou começar com um exemplo aqui, tá? Então, o exemplo que eu tenho é, vamos encontrar todos os subconjuntos do conjunto 1, 2, 3. Então, o que é enumerar? Enumerar, galera, a gente já falou ali anteriormente, é apontar todos os subconjuntos, tá? Que pode ter o conjunto 1, 2, 3. Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos colocar vários conjuntos, e esses vários conjuntos serão todos os subconjuntos do conjunto 1, 2, 3. A gente vai fazer todos eles, tá? Para isso, o primeiro passo é a gente fazer o quê? A gente saber quantos subconjuntos a gente tem que descobrir. Para a gente descobrir quantos subconjuntos a gente tem que descobrir, a gente já sabe pelo exemplo anterior, que é descobrir o número de elementos, o número de conjuntos que tem, o número de subconjuntos, né, que vai ter o conjunto. No caso, o conjunto 1, 2, 3. Então, a gente sabe que é definido por 2 elevado a n, que vai ser igual a... No caso aqui, o n, ele é igual a... Quantos elementos nós temos aqui? 3. Então, o n é igual a 3. Ótimo. Então, vamos agora substituir o n por 3. Então, vai ficar 2 elevado a 3, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Ótimo. Então, a gente já sabe a quantidade de elementos que tem, de subconjuntos que tem que ter o conjunto 1, 2, 3. Então, o conjunto 1, 2, 3 forma 8 subconjuntos, tá? Então, para começar a montar esses subconjuntos, vamos começar dos conjuntos unitários, ok? Conjuntos que formados por só um elemento. Então, vou até indicar aqui, ó, subconjuntos. Escrever, né? Subconjuntos. Escrevendo aqui, eu vou colocar aqui na frente todos eles. Vou começar, galera, enumerando eles aqui, os subconjuntos, com os unitários, tá? Então, aqui no 1, 2, 3, a gente sabe que no conjunto 1, 2, 3, a gente vai ter como subconjunto o número 1, sozinho, unitário, tá? 1 é subconjunto de 1, 2, 3, porque pertence, beleza. Então, nós vamos ter também um conjunto unitário 2, tá? 2 também é subconjunto. Ok, encontrei um outro. Vamos também para o próximo conjunto unitário, que é formado pelo número 3. Pronto. Aqui a gente já colocou todos os conjuntos unitários que a gente tem, né, que é subconjunto de 1, 2, 3. Tá? Então, os subconjuntos de 1, 2, 3 unitários é 1, o 2 e o 3. Então, a gente já tem 3 subconjuntos. Vamos continuar agora. Vamos fazer por par, né? Então, a gente também tem como subconjunto aqui o número 1 e o 2. Nós vamos ter como subconjunto aqui também o número 1 e o 3, que é uma nova formação, é uma nova combinação. 1 e 2 pertence aqui, 1 e 3 pertence aqui ao conjunto, tá? E nós vamos ter também aqui, para terminar em pares, o que faltou, então? Um conjunto formado por 2 e 3. Então, vamos colocar aqui 2 e 3, tá? Lembrando que, galera, nos pares aqui, a ordem, por exemplo, se eu tivesse colocado 2 e 1, é igual a 1 e 2, tá? Então, a ordem aqui não interfere. Então, quer dizer que só tem esses 3 subconjuntos, tá? Porque agora a gente vai partir para o próximo subconjunto. Então, vamos contar quantos que a gente tem até agora. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, qual que será o sétimo subconjunto? A gente pode falar que o próprio conjunto é subconjunto dele mesmo. Então, o subconjunto que eu vou colocar aqui é o subconjunto 1, 2, 3, ok? Que é o próprio conjunto de elementos, tá certo? Então, já coloquei aqui, então, a quantidade de elemento, né? Que é a quantidade total, que também é um subconjunto. Ele mesmo é subconjunto dele mesmo. E vamos contar de novo, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, falta 1 ainda. Ah, esse 1 que falta é o conjunto vazio. Como a gente viu anteriormente na propriedade 4, no exemplo, na observação 4, lá atrás,
A gente sabe que o conjunto vazio, ele é subconjunto de qualquer conjunto. Então, o conjunto 1, 2, 3 também vai ter como subconjunto o conjunto vazio, ok? Então, vamos contar os elementos de novo agora. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos aqui que o conjunto 1, 2, 3 vai ter, então, como subconjunto 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3 e vazio. E a gente já sabe que esses são todos os elementos, porque quantos elementos que tem que ter? 8, que é o que a gente descobriu aqui no começo da atividade. E contando aqui deu 8, essa é a representação de todos os subconjuntos possíveis. Agora aqui, neste exemplo 2, nós vamos encontrar, então, todos os subconjuntos do conjunto A, B, C, D. Tá? Então, aqui já é uma quantidade maior de elementos no nosso conjunto. Então, o primeiro passo é fazer o quê? É determinar quantos subconjuntos a gente pode ter, para depois a gente comparar no final, tá? Então, para a gente descobrir isso, a gente vai usar aquele 2 elevado a n, né? Que é para a gente descobrir quantos elementos tem no conjunto. Então, 2 elevado a n. No caso, o n aqui vai ser 1, 2, 3, 4. Todos os elementos são diferentes, então a gente tem aqui 4 elementos. Ótimo. Substituindo, então, agora o n por 4, a gente vai ter 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso vai dar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2, 16. Ótimo. Então, a gente sabe que o conjunto ABCD vai ter 16 subconjuntos. Então, agora a gente vai ter que montar esses 16. A gente vai ter que mostrar todos eles aqui embaixo quais são. Então, vamos escrever aqui, subconjuntos. Agora que a gente já colocou aqui, vamos então expressar, tá? Como a gente fez no primeiro, uma técnica que nós usamos foi colocar os conjuntos unitários primeiros. Então, vamos colocar aqui os unitários. Nós vamos ter como unitário o A, que é um subconjunto de ABC. Depois a gente vai ter o B, o C e o D. Então, o que eu fiz aqui, né? Eu determinei os conjuntos unitários. Depois, o próximo passo, a gente faz de par, né? Então, vamos fazer de 2 em 2 aqui. Então, a gente vai ter um pouco mais, né? A gente vai ter o AB, que é subconjunto. Depois, que é subconjunto também, a gente vai ter que ter o AC. E a gente tem também o AD, que é subconjunto, ok? Beleza. Então, continuando, vou continuar aqui embaixo, tá? Então, a gente já fez o AB, AC, AD. Vamos colocar aqui, então, continuando com a letra B como inicial, porque com A já foi todas. Então, a gente vai ter o conjunto B e C. E depois a gente vai ter o conjunto B e D. Ok. Então, de par de conjuntos formados de 2 a 2, só vai faltar, então, agora qual? O conjunto formado por C e D. E, galera, é assim mesmo, tá? Não tem técnica mais fácil. Tem que ir fazendo a comparação, verificando se não repetiu o de 2 em 2. Depois, agora que a gente vai fazer aqui de trio, né? Os conjuntos com 3 elementos, também tem que ser assim, realmente na lógica, tá? Não há técnicas. Então, vamos continuar. Agora, de 3 em 3 elementos, como que vai ser? Então, a gente vai colocar aqui A, B, C. 3 elementos. Vamos colocar, então, agora um próximo de 3 elementos. Então, A, B, D. Tá, ok. Vamos ver, então. Com 3 elementos, tem mais? Tem. Vamos fazer aqui, então, o próximo. O próximo que a gente tem aqui é B, C, D. Vamos fazer uma pausa agora para a gente contar quantos elementos a gente tem. Porque no total a gente tem que ter 16, né? Então, vamos contar. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, vamos lá. Então, nós temos o conjunto aqui B, C, D. E também nós vamos ter o conjunto formado por
ACD. C e D, de trio. Ótimo. Então, de trio, acabamos de fazer todos, tá? Então, nós temos ABC, ABD, BCD e ACD. Agora, nós vamos contar de novo. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, para chegar a 16, vamos lembrar que o próprio conjunto inteiro é subconjunto dele mesmo. Então, o próximo subconjunto que a gente vai ter vai ser o conjunto formado pelas letras A, B, C e D. Todos eles formam o próximo subconjunto. E a gente sabe também que tem o conjunto vazio, que é subconjunto de todos os conjuntos, tá? Agora sim, ó, o número de elementos que tem o conjunto A, B, C, D é 16. Vamos contar para ver se tem 16 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, está correto. Esses são os subconjuntos, tá? Observem para ver se não tem nenhum repetido. Vocês podem ver que aqui, ó, na hora de montar o ACD, eu fiquei procurando para ver qual faltou. E é assim mesmo que faz, tem que ficar procurando para ver qual combinação falta, ok? Então, agora, para terminar os exemplos, vamos para o exemplo 3, tá? Então, no exemplo 3, nós vamos encontrar todos os subconjuntos das letras que formam a palavra ovo, ok? Então, vamos colocar aqui esse conjunto com as letras da palavra ovo, né? Então, nós vamos ter o O, depois a gente vai ter a letra V, e depois a gente vai ter a letra O, tá? Então, aqui eu precisei enumerar o conjunto, porque o conjunto ele não veio enumerado, só falou para mim como ele tinha que ser. Então, eu montei aqui o V e o O, tá? Então, a gente tem aqui, ó, elementos repetidos, então a gente sabe que a gente tem que simplificar aqui esse conjunto. Simplificando o conjunto, a gente vai ter que o conjunto é formado pela letra O e pela letra V, tá? Então, o conjunto que a gente vai trabalhar é o conjunto O e V, que tem quantos elementos no caso? 2. Perfeito. Então, vamos colocar aqui o 2 elevado a n, que é o número de elementos. No caso aqui, nessa situação, o nosso n é igual a 2. Perfeito. Então, nós vamos ter aqui na substituição o 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Então, no conjunto OV, a gente vai ter 4 subconjuntos, tá? Vamos formar esses subconjuntos aqui embaixo, tá certo? Então, vamos escrever aqui, ó, subconjuntos. Bom, como são só 4, é bem mais tranquilo, bem mais fácil, né? Então, quais subconjuntos que a gente vai formar aqui no 4? A gente pode formar primeiro os unitários, né? Então, a gente vai ter o conjunto formado pela letra O e depois a gente vai ter o conjunto formado pela letra V. Tá, agora a gente vai ter um conjunto formado por duplas, né? De 2 em 2. E aí a gente vai ter o próprio conjunto OV. Vamos contar quanto tem aqui, né? A gente tem já 1, 2, 3, né? Conjuntos, subconjuntos, né? E a gente tem que ter 4. Então, qual que está faltando? O conjunto vazio. Então, o conjunto vazio é o conjunto que é subconjunto de todos, né? Então, agora contando, tem que ter 4. Então, contando tem 1, 2, 3, 4. Então, os subconjuntos aqui vai ser a letra O, a letra V, a letra U e V e o conjunto vazio. Então, essa é a solução aqui do exemplo 3.